Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Na aula de hoje, iremos estudar sobre as equações exponenciais. Mas antes de começar as equações exponenciais, temos que ter conhecimento das propriedades da potência. Então separei aqui algumas propriedades da potência que será útil na resolução dos cálculos das equações exponenciais. Então, por exemplo, você aprendeu desde o fundamental que todo número elevado a zero, com exceção do zero, vai ser sempre igual a 1. Então já posso afirmar que b elevado a zero é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então se eu tenho aqui a base elevada a 1, o resultado vai ser a base. Quando eu tenho um expoente negativo, isso quer dizer que é o inverso. Como assim, professor Tony? Olha, se eu tenho b elevado a menos 1, o denominador do b não aparece, mas é 1. O inverso de b vai ser 1 sobre b. Uma outra condição importante é quando envolve raiz. Eu posso transformar uma raiz em um expoente fracionário. Como assim? Olha, o que está dentro da raiz, que é o b, o expoente vai ficar em cima e o índice da raiz vai ficar embaixo. Então, sempre que for para transformar de uma raiz para o expoente fracionário, o de dentro, que é o expoente, vai ficar em cima no numerador e o índice da raiz vai ficar embaixo no denominador, usando uma linguagem bem popular. Uma outra propriedade conhecida é o produto de potência de mesma base. Conserva a base semelhante, e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui eu tenho um produto de potência por potência. Produto de potência por potência, basta multiplicar os expoentes. Então, b vai ficar elevado a n vezes n. E nessa propriedade, professor Tony, que tem uma multiplicação de uma base vezes uma outra base diferente, elevado a um expoente, como é que faz? É só separar. Você vai separar base elevada a n vezes base elevada a n. Então, b elevado a n vezes a elevado a n. E na divisão é só separar também com o mesmo expoente. Base elevada a n, a elevado a n. Então tem aqui b elevado a n e a elevado a n. Essas são as propriedades da potência que será útil na resolução das equações exponenciais. Nesse exemplo 1, irei aplicar algumas propriedades da potência. Então, só revisando. Todo número elevado a zero, com exceção do zero, você já sabe que é 1. Então, 5 elevado a zero, isso aqui representa 1. Todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, 3 elevado a 1 vai ser 3. 4 elevado a menos 1, lembra que expoente negativo tem que fazer o inverso. E o inverso de 4 é 1 sobre 4. Agora eu tenho uma fração com expoente negativo. Vou fazer o inverso. Qual é o inverso de 1/3? O inverso de 1/3 é 3 sobre 1 ou apenas o 3. O expoente não precisa colocar, porque quando não aparece é 1. Agora eu tenho uma raiz e quero transformar essa raiz em um expoente fracionário. A base é 3. O número 5, que é o expoente desse número dentro da raiz, vai ficar em cima e o índice aqui embaixo. Já montei a fração, o expoente fracionário. Na letra F, eu tenho produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Olha a propriedade aqui. Conserva a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 1 vai ser 3. E aqui posso até calcular. Mas a ideia é só usar a propriedade, então vou parar por aqui. Na letra G, eu tenho a divisão
de potência de mesma base. Conserva a base, que é 3, e subtrai os expoentes. 5 menos 3 vai dar 3 elevado ao quadrado, que também poderia resolver. Mas vou parar por aqui. Na letra H, observa agora que eu tenho um parênteses aqui separando. Isso é produto de potência por potência. Quando isso ocorrer, o que é que eu vou fazer? Multiplicar os expoentes. Então a base é 2, 3 vezes 2, 6. Vai ficar 2 elevado a 6, que eu poderia até colocar lá o resultado 64. Mas vou parar por aqui. Professor Tony, e essa letra I? Não veio parêntese. Agora eu tenho um expoente do número 2, que é a base, e expoente do 2 também. Como é que se resolve isso? Primeiro, resolve essa potência aqui. A base é 2. Quanto é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. Então vai ficar 2, que é essa base maior, elevado a 8. E aqui posso parar ou resolver, dependendo da questão. Como a ideia foi só para explicar as propriedades, vou parar aqui. Valeu? A partir de agora, iremos começar a resolver algumas equações exponenciais. Como saber que é uma equação exponencial? Quando vier uma incógnita no expoente. Então, apareceu a incógnita no expoente, já sei que é uma característica de uma equação exponencial. Como resolver uma equação exponencial? O objetivo primeiro é deixar na mesma base. Então, como deixar 8 na mesma base? Vou pegar o número 8 e vou fazer a decomposição. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Isso quer dizer que vai ser 2 elevado a 3, já que eles se repetem aqui 3 vezes. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Deixei na mesma base. Igualdade na mesma base, você vai cortar as bases e fazer a igualdade dos expoentes. Então, posso cortar aqui as bases e fazer a igualdade dos expoentes. E acabou, já encontrei a solução para essa equação na letra A. Na letra B, perceba que a base está diferente. Como deixar na mesma base? Lembra que todo número elevado a 0 é igual a 1? Então eu posso deixar na mesma base, trocando o número 1 por 3 elevado a 0. Porque 3 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Consegui deixar na mesma base. O que é que se faz? Igualdade de mesma base, corta. Então posso cortar o 3 e fazer a igualdade nos expoentes. E agora resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. Passando para lá, vai ficar menos x igual a menos 3, multiplicando por menos 1, x é igual a 3. A solução vai ser 3. Na letra C, observa agora que eu tenho a raiz de 3 igual a 27 elevado a x. Preciso deixar na mesma base. Posso usar a ideia do expoente fracionário. Aquela historinha, né? Por exemplo, raiz de 3, o índice da raiz quando não aparece é 2. O expoente quando não aparece é 1. Então, para transformar isso aqui em expoente fracionário, o que está dentro da raiz vai ficar em cima e o que está fora, que é o índice, vai ficar aqui embaixo na fração. Uma linguagem bem popular. Então, essa raiz vai ser representada por 3 elevado a 1 sobre 2. Então, no lugar dessa raiz de 3, vou deixar 3 elevado a 1 sobre 2. Igual, o que fazer com 27? Decompor para deixar na mesma base 3. Então, pegando aqui 27 por 3, vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Observe que se repetiram 3 vezes. Então, 3 elevado a 3. É o que eu vou substituir aqui. 3 elevado a 3 elevado a x. Organizei. Já consegui deixar na mesma base. Só usando a propriedade da potência por potência, porque eu estou fazendo passo a passo. Então vai ficar 3 elevado a 3x. O que é que eu posso fazer agora? Igualdade de mesma base?
corta. Então, corta as bases e faz a igualdade dos expoentes. Agora, para resolver, eu posso fazer mesmo por extremos, para ser mais rápido. Vou colocar aqui um denominador. Então, vai ficar 3x vezes 2, 6x igual a 1. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 1 sobre 6. A solução para essa equação vai ser 1 sobre 6. Vou agora para a letra D. Na letra D, eu tenho uma base que é 9 e tenho uma base que é 1/3. Vou fatorar na mesma base. Fatorando 9, vai ficar 3 ao quadrado vezes x. Aqui, ó, potência por potência, igual. Posso inverter e quando inverte, o expoente fica negativo. Vamos lá. 3, invertir, né? Vou colocar aqui, ó, menos 1 no expoente, elevado a x ao quadrado menos x. Posso fazer o produto de potência por potência. Vai ficar 3 elevado a 2x igual a 3 elevado menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos x, menos com menos dá mais x. Deixei a igualdade de mesma base, posso cortar. 2x é igual a menos x ao quadrado mais x. É uma equação do segundo grau. Posso organizar. Vou passar todos para o primeiro membro. Então, vou passar para cá e vou dar uma organizada nessa equação. X ao quadrado vai ficar positivo porque mudei de membro. Mais 2x, que já está aqui no primeiro membro, menos x, isso igual a zero. Então, a equação vai ficar x ao quadrado mais x igual a zero. Eu tenho a equação do segundo grau incompleta. Posso fazer aí fator comum em evidência para matar logo a questão, para não ter que fazer delta x1, x2. Então, o fator comum, que tem em comum nos dois, é o x. X vezes, abre parênteses, para dar x ao quadrado, está faltando x, porque x vezes x dá x ao quadrado. E para dar x, é só multiplicar por 1, porque x vezes 1 dá x. Organizei. Então, depois que organizar, é só fazer a igualdade de cada um a zero. Esse que está fora faz a igualdade a zero. E esse que está dentro do parêntese também faz a igualdade a zero. E já posso encontrar até o valor dele, porque eu vou passar ele para outro membro. Então, x vai ser igual a menos 1. Vou fazer esse resultado aqui. Então, x vai ser igual a menos 1. Então, já tenho o valor de x menos 1 e já tenho o valor de x sendo zero para essa equação. Qual vai ser a solução dessa equação? A solução dessa equação vai ser menos 1 e 0. E aí, fechou a questão. Letra E. Eu tenho aqui 8 elevado a x igual a 32. Observe que não dá para fazer a decomposição do 32 e deixar na base 8. Então, nesse caso, eu vou ter que encontrar base para cada um. Por exemplo, se fatorar o número 8, vai ficar 2 elevado a 3 elevado a x. Fatorando ou decompondo 32 por 2 dá 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. É o mesmo que 2 elevado à quinta. Consegui agora sim deixar na mesma base. Aqui eu vou usar o produto de potência por potência, vai ficar 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 5. Igualdade mesma base, corta. 3x é igual a 5, passa dividindo, x é igual a 5 sobre 3. Então, o conjunto de solução vai ser 5 terços. Já encontrei o conjunto de solução da letra E, vou fazer agora a letra F. Mas observe que a base está diferente. O que fazer? Vou ter que deixar na mesma base.
Se eu tenho 1 sobre 10, você já aprendeu. Quero deixar na base 10? Vou fazer o inverso. E qual é o inverso de 1 sobre 10? O inverso de 1 sobre 10 vai ser igual a 10 elevado a menos 1. Lembra que quando inverto o expoente fica negativo. Posso agora cortar as bases, são semelhantes, e fazer a igualdade dos expoentes. Fiz a igualdade. E aí eu vou resolver. Passa para lá, o 4 vai ficar menos 3x igual a menos 1 menos 4. Menos 3x é igual a menos 1 com menos 4, dá menos 5, multiplicando por menos 1. Altero os sinais e já posso passar dividindo. Então, x é igual a 5 terços. A solução, 5 sobre 3. E aí, fechou a questão. Na letra G, eu tenho aqui duas raízes com bases diferentes, mas posso começar usando uma propriedade. A propriedade que vou transformar essa raiz em expoente fracionário. Então, o primeiro passo é transformar essa raiz em expoente fracionário. Lembra que o que está aqui, olha, no expoente fica em cima e o índice da raiz, que é o que está fora, fica aqui embaixo, formando uma fração. Por isso que é expoente fracionário. Igual 27 elevado a x mais 2 sobre 5. Preciso deixar na mesma base. Para deixar na mesma base, vou ter que fazer a decomposição por 3, porque 27 não vai dar só por 9. Olha. 27 por 9 vai dar 3. Então, não tenho condições de deixar numa mesma base. Aqui, na base 9. Vou ter que deixar todos na base 3. 27 por 3 vai dar 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Isso é o mesmo que 3 elevado ao cubo. E 9 você já sabe que é 3 ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado elevado a x menos 3 sobre 4. Igual a 3 ao cubo elevado a x mais 2 sobre 5. Posso usar aqui mais uma propriedade da potência. Potência por potência vai multiplicar. Vai multiplicar cada um aqui, ó. Separar. 3 elevado a 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Sobre 5. Sobre 4. Posso agora cortar as bases e fazer a igualdade dos expoentes. Então, 2x menos 6 sobre 4 é igual a 3x mais 6 sobre 5. O que fazer? Meios por extremos. Agora vou fazer meios por extremos. Fazendo meios por extremos, vai ficar 4 vezes 3, fazer logo assim, 4 vezes 3x, 12x, 4 vezes 6, 24, igual 5 vezes 2x, 10x, 5 vezes menos 6, menos 30. Organizando a equação do primeiro grau, 12x menos 10x é igual a menos 30 menos 24. 12x menos 10x vai dar 2x. Isso igual menos 30 com menos 24, menos 54. Passou dividindo, x é igual a menos 54 dividido por 2, que vai ser igual a menos 27. Essa é a resposta. E aí, finalizou a equação. Nesse exemplo 3, está pedindo o conjunto de solução dessa equação. Perceba que nessa equação exponencial, já sei que é exponencial por conta que tem uma incógnita lá no expoente. Eu não tenho condições de deixar na mesma base. Primeiro, porque tem esse sinal negativo aqui interferindo. Segundo, tem esse 3 que não tem condições de deixar na base 2.
e também não posso nem multiplicar, porque resolve primeiro potência. Então, nesse tipo de questão, será necessário utilizar um artifício de saída. Esse artifício de saída já foi utilizado até nas equações biquadradas, um assunto que tenho também já essa videoaula aqui na plataforma do Eficaz. Então, como fazer, professor Tony, esse artifício? Você vai indicar que 2 elevado a x, que é essa base da potência, igual a y. E aí eu vou substituir no lugar de 2 elevado a x por y aqui na equação exponencial. Então vai ficar assim, ó. Y, que é 2 elevado a x, representa y. Então y ao quadrado igual a 3 vezes y menos 2. E organizar essa equação. Observe que de uma equação exponencial ficou apenas uma equação do segundo grau. Vou organizar essa equação do segundo grau passando todos para o primeiro membro. Então, que é negativo passa positivo, que é positivo passa negativo. Montei a equação do segundo grau. Posso fazer delta ou soma e produto. Menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes A vezes C. Delta é igual a menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. 9 menos 8, 1. Vou para a segunda etapa. Y é igual, lembra que a incógnita utilizada é y, menos b, menos 3, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, dividido por 2 vezes a, que também é 1. Separando o y1 e y2, vai ficar menos com menos, mais 3 mais 1 dividido por 2, e o y, duas linhas, vai ficar 3 menos 1 sobre 2. O que muda é só o sinal. 3 mais 1 vai dar 4 dividido por 2, que dá 2. 3 menos 1 dá 2, que dividido por 2 vai dar 1. Ao encontrar os resultados de y, não é a solução ainda, porque a equação é exponencial. Vou ter que voltar para o artifício que foi indicado no início da questão. Então, substituindo um artifício para o y1 e também um artifício para o y2. Então, substituindo vai ficar 2 elevado a x igual a 2. Quando não aparece expoente é 1. Bases semelhantes, posso cortar na igualdade. Então, x é igual a 1. Já encontrei um resultado. Substituindo agora, 2 elevado a x igual a 1. Professor Tony, não tem condições de deixar isso aqui na mesma base. Tem sim, lembra da propriedade? Todo número elevado a zero, com exceção do zero, é 1. Então 2 elevado a x pode ser igual a 2 elevado a zero, que representa 1. Deixei na mesma base. Corta. X é igual a zero. Então encontrei as duas soluções. Qual vai ser a resposta? Na ordem 0 e 1. Então a alternativa correta, letra C. Valeu? Exemplo 4. Determine o conjunto solução da equação. Com base no que foi explicado na questão anterior, observe que eu tenho um sinal de menos interferindo. Observe aqui também que eu tenho números que não têm condições de deixar na mesma base, que é a base 3 para essa equação. Então, vou ter que usar o quê? O artifício de saída. Qual é esse artifício de saída, professor Tony, que eu estou esquecido? 3 elevado a x indica que é igual a y. Você pode usar qualquer uma letra aqui para fazer essa igualdade, mas estou usando o que é tradicional utilizado na matemática, que é o y. Então, a partir de agora, eu vou organizar essa equação aqui. Então, posso deixar o 9 na base 3, já que ele tem o mesmo expoente com incógnita x. Então, vai ficar 3 ao quadrado x, já fiz direto, tá? Porque vai ficar 3 ao quadrado vezes x, então já coloquei 3 elevado a 2x, menos 2, vezes, vou separar aqui, ó, 3 elevado a x, fragmentando, vezes, a base é a mesma, 3 elevado a menos 1, isso igual a 7. Observe que o 3 está elevado a x menos 1, posso muito bem fragmentar e deixar aqui, ó, a mesma base, e cada um com o expoente separado, que é o x e o menos 1. A partir de agora, eu posso usar o artifício já, trocando 3 elevado a x
por y. Quando eu vou circular aqui, eu vou trocar por y. Então vai ficar y ao quadrado menos 2y. Isso aqui representa o inverso. O inverso vai ser 1/3. Já vou passar o 7 para cá, vem negativo, porque de cara já percebi que é uma equação do segundo grau. Então, y ao quadrado menos 2/3 y menos 7 igual a 0. Tenho duas opções para resolver essa equação do segundo grau. Ou resolver sendo b em fração, ou posso fazer o mínimo múltiplo comum para deixar essa equação sem o denominador. Aí fica opcional. Eu vou deixar essa equação sem o denominador. Vou fazer o mínimo múltiplo comum. Então já vou fazer direto. O mínimo é 3. Então 3 dividido por 1 vai dar 3 vezes y, 3y ao quadrado. 3 dividido por 3 vai dar 1, vezes 2, 2y. 3 dividido por 1, que está aqui embaixo imaginário, vai dar 3. 3 vezes 7 vai dar 21. Isso igual a 0. Pronto. Já retirei o denominador. Se o problema for a fração, já resolvi o problema. Separando aqui, eu tenho a sendo 3, b menos 2, c menos 21. Delta é igual a menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é menos 21. Delta é igual a menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 21. Dá 2, 4, 1, 2, que vai dar 252. 252 mais 4, 256. Y, que é a incógnita que está sendo trabalhada aqui, é igual a menos b mais ou menos a raiz de 256. Quanto é a raiz de 256? 16. Sobre 2 vezes o a, que é 3. Tem cuidado aqui. Separando o y1, separando o y2. Menos com menos dá mais. 2 mais 16 vai dar 18. 18 dividido por 6 vai dar 3. 2 menos 16 dá menos 14. Menos 14 dividido por 6 vai ficar em fração. Dá para simplificar por 2, vai dar menos 7 sobre 3. Encontrei as duas raízes, porém falta voltar para o artifício. Voltando para o artifício, substituindo 3 elevado a x igual a 3, que é o y1, e depois vou fazer o mesmo com o y2, separando aqui. Então o expoente, quando não aparece, você já sabe que é 1. Deixei na mesma base, posso cortar. Então x é igual a 1. Já encontrei uma resposta. Agora, substituindo o outro valor no lugar de y, vai ficar 3 elevado a x igual a menos 7 sobre 3. Já posso indicar que isso aqui é falso. Primeiro, porque está negativo e a base não vai ficar negativa. Segundo, não tem condições de deixar na mesma base. Então isso aqui não atende à condição, é falso. A solução vai ser apenas o número 1. Então tá aí, fechou a questão, matou, a solução vai ser o número 1. Valeu?